Salve galera! Bom, a aula hoje aqui rápida, bem curtinha, mas só para ajudar alguns de nossos clientes, né, a fazer a leitura das condições de entrada, das possibilidades de gain e de entrada e de saída de cada operação, tá? Então vamos lá. Na nossa área de trabalho, nosso layout, nós temos algumas linhas que eu vou pontuar para os usuários mais avançados que já conhecem, né? É o indicador pivot point. Outros que estão iniciando agora, então eu vou ser bem didático, vou explicar bem do início. Então vamos lá. Ó, essa linha lilás que está aqui no centro é o pivô, o indicador pivot point. Depois vocês podem dar uma pesquisada no YouTube, na internet, para ter mais detalhes, né, sobre o cálculo do indicador. O pivot point ele já é um indicador nativo do Windows, do Profit, tá? Então como que nós utilizamos ele? Ele é um suporte e resistência, tá? Só isso. O alvo de saída da operação. Então eu vou clicar aqui com o botão direito sobre ele, só para poder explicar a forma de cálculo dele, bem resumida, tá? Não vou aprofundar sobre quem criou, sobre o conceito e tudo, então tá aqui em parâmetros. Nós utilizamos, ó, ele tem dois modos de cálculo, mas ele é o máximo mais a mínima, mais o fechamento dividido por 3, tá? Então esses valores é que vão plotar automaticamente no seu gráfico essas linhas, tá? Então, eles são suportes e resistência. Então, aí essa linha tracejada aqui de amarela é o prior quote, né? É onde que o preço abriu no dia. Então, o que eu vou fazer aqui agora de uma forma didática é fazer uma leitura como que seria as condições de entrada e de saída das operações, né? Então, aqui, vamos lá. Mercado abriu bem aqui. Eu posso entrar aqui nessa condição? Não, porque eu não tenho um parâmetro, né, para saber se o mercado tá lateral, se está subindo, se está descendo, tendência de alta, tendência de baixa, tá? Então, não posso operar logo na abertura do mercado, eu preciso primeiro ter essa leitura, né? Então, por isso que eu preciso que o preço venha. Olha, ele tocou na primeira resistência aqui, ó, no primeiro suporte, quer dizer, o suporte S1. Quando ele tocou nele, ele já veio e subiu novamente. Então, aqui ele veio para o prior quote. Aí, o prior quote funcionou como uma resistência para ele. Que aí sim, quando o preço veio aqui, bateu nessa resistência, então a partir desse momento aqui eu já começo a entender que o preço não rompeu, então ele vai buscar agora então uma tendência de baixa, né, nesse momento. Então aqui, ó, aqui embaixo nós temos o indicador Gênesis Radar, né? Caso, assim, isso aqui é opcional, se a pessoa quiser usar ou não, mas ele facilita muito a entrada. Eu vou marcar aqui só o ponto, ó, bem na mudança de cor dele, é onde que acontece a mudança de cor no gráfico, tá? Então aqui, ó, ele estava com para cima, ele estava em tendência de compra, aí ele vai diminuindo o valor até virar para uma tendência de venda. Então aqui, pronto, aqui ele começou uma tendência de baixa, mas note que a gente está bem em cima de uma linha de suporte. Então o que, que vai acontecer? Pode acontecer provavelmente, né? Até porque o mercado é soberano e não existe uma regra, uma receita de bolo para se operar todos os dias. Mas estatisticamente o que, que acontece? O preço vai vir sobre essa linha, sobre o primeiro suporte, e ele vai fazer um teste sobre ela. Então, como ele veio, testou, voltou, e aí ficou aqui sobre ela, esse período, testando, até que ele rompeu. Então, aqui, ele ficou daqui, ó, vamos pôr de 10 da manhã, e só foi conseguir sair daqui por volta de 10h30, 10h25 ali, né, que ele saiu desse preço. Então, aqui que entra a paciência, né? Então, a entrada seria aqui mesmo. Então, essa primeira entrada aqui, ela veio, vamos considerar o alvo aqui, se eu for sair sobre o próximo alvo de saída, tá? Só explicando, gente, alvo de saída da próxima linha, tá aqui. Então, se eu já busquei, eu passei por esse primeiro alvo aqui, eu vou sair no próximo, tá? Então, aqui, ó, minha saída. Seriam 700 pontos aqui. Ou, se quiser sair no branco, como tudo sai automaticamente, é isso, tá? Mas é aqui que entra a questão da configuração, né, de robô. Então, você vai estar olhando esse momento de saída. É interessante que você esteja observando, né, para ver se ele vai acontecer alguma coisa, se ele vai bater nesse suporte, já vai reverter, né? Como ele bateu aqui primeiro, olha. Bateu, testou, veio de novo, testou, subiu, aí depois ele passou, ficou aqui, mas perdeu a força, tá vendo? Note que o radar já estava perdendo força aqui nesse momento, olha, já estava decrescente, virando para alta. Aqui é outra entrada, ó, então fez esse movimento, já bateu aqui, eu não posso
esperar uma venda nesse pedaço, como deu um sinal vermelho aqui, eu não poderia fazer essa venda, né? Eu já estou aqui num suporte no S2, no suporte 2 do pivô, já esperando uma compra, esperando o preço bater e reverter. Então você vai estar aguardando nesse momento. Ó, note, aqui deu a próxima entrada, ele deu verde. Aí ele veio, ó, bateu no suporte, 500 pontos. Se você quisesse segurar a operação mais um pouquinho ainda, ele buscou o prior coach, então, ou seja, uma saída segura seria aqui, né? 1.100 pontos. Só que para quem foi mais agressivo ainda, esperou o preço bater. Mas note que quando o preço toca no pivô, aqui central, o que ele faz? Ele volta de novo, né? Então, o mercado, assim, não é regra, gente, porque no mercado, nós somos um mercado de renda variável, tá? Então, repito, não existe receita de bolo. Então, existem variáveis que podem influenciar no mercado todos os dias, mas estatisticamente o preço sempre faz esse movimento, né? Ele sempre que ele estiver aproximando do prior coach ou de um ponto de suporte e resistência do pivot point, ele tende a bater nele e voltar, não é porque são simplesmente linhas, né? É porque são áreas de interesse, são áreas onde que o preço teve uma certa consolidação, uma briga ali naquela região. Então, por isso que esse valor de preço, grandes players estão comprados ou vendidos nessas posições e por isso que eles se tornam grandes suportes e resistências, tá? Então a leitura é essa. Primeira coisa, não opere os primeiros sinais do dia, né? Espere uma referência, se o preço vai bater um suporte, uma resistência, para te dar uma tendência, para você já armar a próxima operação, né? Não entre no meio de operação. Operação que já tiver saturado, por exemplo, repetindo essa aqui, entrou aqui, já deu um alvo, então já mude o Visual Bot, o robô, para ele, a partir desse momento ele já está esperando só uma compra, né? Só uma reversão. E assim, sucessivamente, fiquem, né, observando aqui o radar, né, sobre a tendência dele. À medida que ele vai diminuindo, ele está perdendo força, então significa que ele está perdendo volume, né, que o radar também está avaliando o fluxo de ordens. E para quem não tem um radar, você vai clicar com o botão direito, né, sobre a área, inserir indicador, vai pesquisar por Gênesis, ó, radar, vai aparecer ele aqui. Aí você vai mandar inserir em uma nova janela. Aí ele vai ficar dessa forma, igual da nossa tela aqui, tá certo, gente? Então isso aqui é só para poder ajudar um pouquinho aí na leitura de fluxo, né? Nas entradas e saídas, tá certo? Obrigado.